Olá, queridos amigos! Bem-vindo ao nosso canal. O mundo está prestes a entrar em um momento crítico da história profética previsto nas Escrituras. Um evento que já é debatido nos bastidores por forças ocultas e será revelado em breve. Estamos falando do Decreto Dominical. O assunto que iremos aprender neste vídeo está baseado em Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, verso 16, faz menção de um decreto que diz: "E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa." Se você quer entender como se dará esse decreto, fique aqui que a gente vai te mostrar. A Bíblia, especialmente em Apocalipse capítulo 13, verso 17, fala que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse texto bíblico nos alerta sobre esse decreto que estabelecerá o poder da besta sobre a humanidade, exigindo adoração forçada em um dia falso. O plano de Satanás para enganar o mundo está em andamento, operando nos bastidores. Em breve veremos a concretização de um evento aguardado pela profecia bíblica. O decreto dominical, tanto em escala nacional quanto internacional. Esse decreto se dividirá em duas fases, e os cristãos precisam estar preparados, pois ao mesmo tempo que ele surge, se aproximará a chuva serôdia e o derradeiro derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25, mostra que o poder do chifre pequeno, que também representa o anticristo do tempo do fim, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e colocaria a verdade por terra. Esse sinal que será imposto pelo poder da besta de Apocalipse 13 representa uma contrafação da verdadeira lei de Deus, que coloca o selo de seu caráter em seus mandamentos. Enquanto o sábado, o sétimo dia, é o selo divino, a besta busca exaltar um outro dia como forma de dominação. Veja que a marca da besta em Apocalipse capítulo 13 é uma imitação de Êxodo capítulo 13, verso 9 e Deuteronômio 6, 8. Lá, o sinal de Deus é colocado na mão e na testa dos seus fiéis, uma metáfora da obediência e pensamento consagrado à sua lei. Em Apocalipse 13, vemos a atuação da besta, que impõe um sinal na mão direita e na testa dos que o seguem. Esse sinal é uma contrafação dos mandamentos de Deus, especificamente o quarto mandamento. Em Êxodo 13, 9 e Deuteronômio 6, 8, vemos que Deus também ordena um sinal que se refere à obediência aos seus mandamentos, incluindo o sábado. A besta, entretanto, distorce essa verdade, substituindo o sábado pelo domingo. Precisamos entender que a primeira fase do decreto dominical começa de forma sutil, com uma tentativa de resolver crises globais. O mundo verá eventos como desastres naturais, crises econômicas e mudanças climáticas usadas como desculpa para impor um dia de repouso. O domingo como solução para esses problemas. Este é o primeiro estágio do engano. A primeira fase do decreto dominical começará com um convite. Será uma lei nacional, primeiramente nos Estados Unidos, que também representa a besta que subiu da terra, que imporá o domingo como dia de descanso. O argumento central será a preservação da moralidade, da ordem pública. A imagem de Amã na história de Esté, que manipulou a lei para destruir os judeus, serve como pano de fundo, uma tipologia clara desse decreto. Hoje em dia, já vemos ensaios globais que promovem o Domingo do Clima ou Domingo da Família. É destacado como uma forma de mobilizar a humanidade em prol da preservação ambiental ou de uma vida mais temperante. Mas há uma agenda oculta de controle religioso e político, como foi mostrado no livro do futuro do Dr. Albert Einstein, página 92. Satanás trabalha nos bastidores, preparando o cenário para que os cristãos estejam despreparados quando a verdadeira lei entrar em vigor. Para entender como se dará a segunda fase do decreto dominical, que será um decreto internacional, vamos pegar como pano de fundo
o livro de Ester, capítulo 3, do verso 8 ao 9, que diz: E Amã disse ao rei Assuero: Há um povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e tampouco cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que se depositem nos tesouros do rei. A segunda fase do decreto dominical será ainda mais intensa. Após o primeiro decreto ser aceito, um decreto de morte será estabelecido para todos aqueles que se recusarem a observar o domingo. As nações sob influência da Tríplice Aliança da Confederação do Mal, encabeçada por aquele que representa a besta de 7 cabeças, que viveu no Império Romano Papal, que reinou no período da Idade Média, se unirão para perseguir o povo de Deus. Assim como foi visto em profecias anteriores, assim também, na segunda fase, o decreto dominical se tornará global. A pressão para a conformidade será crescente, e os que recusarem o sinal da besta enfrentarão sanções severas, incluindo a morte. Esta fase é descrita em Apocalipse 13, onde vemos que a besta força a adoração sob pena de exclusão social e econômica. Queridos amigos, em contraste com o sinal da besta, Deus também tem um sinal. Este sinal é representado pela guarda do seu santo dia, o sábado, que lemos em Êxodo capítulo 13, verso 9, e em Ezequiel 20, 20, que diz: Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A besta, porém, perverte esses mandamentos, promovendo uma contrafação, um falso dia de adoração que desvia a humanidade das verdades bíblicas. Segundo o Catecismo da Igreja Romana, diz: o terceiro mandamento é: guarda domingos e festas. Esse mandamento é segundo a tradição e não a Bíblia, pois a mesma só tem um dia, e este é o sábado, como mandamento. Êxodo 20, verso 8 até o 11. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os fiéis que guardam o verdadeiro dia do Senhor serão perseguidos. O povo de Deus fugirá das cidades e vilas e vão reunir-se em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas. Isaías capítulo 33, verso 16 diz: Estes habitarão nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas lhe serão certas. Muitos serão sentenciados à morte, presos e sofrerão grandes provações, mas a promessa de Deus permanece firme. Assim como no passado ele livrou o seu povo, assim também o fará no tempo do fim. Em Daniel 12, verso 1 diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. À medida que vamos chegando ao fim deste estudo, compreendemos que a marca da besta é a contrafação do selo de Deus e será imposta sobre aqueles que preferirem seguir as tradições humanas ao invés das verdades de Deus. Como o povo de Deus deve se preparar? Como a igreja deve se posicionar? O tempo da graça está se fechando e é necessário que todos estejam firmes na verdade, que não haja medo da perseguição, pois Deus está com o seu povo. Portanto, ao analisarmos as duas fases do decreto dominical, percebemos que a história da humanidade está à beira de um grande confronto espiritual. Mais do que uma simples questão de um dia de descanso, o decreto dominical aponta para uma decisão muito maior,
a que daremos nossa lealdade? Será que obedeceremos à lei de Deus, honrando o seu sábado, ou seremos seduzidos pela imposição de um sistema que busca substituir o Criador? As profecias bíblicas revelam que nos últimos dias o mundo será confrontado com uma escolha clara. Aqueles que se mantêm fiéis aos mandamentos de Deus serão chamados a enfrentar provas e desafios. As duas fases do decreto dominical marcam o ápice dessas batalhas espiritual, em que a liberdade religiosa será gradualmente restringida e a verdadeira fé será testada. A profecia nos alerta que os eventos finais serão rápidos e imprevisíveis, e devemos estar prontos. Este é o tempo e nos revestimos da armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes espirituais, que possamos, como povo de Deus, ser encontrados fiéis, dispostos a permanecer firmes ao lado da verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor segue outro caminho. Lembre-se das palavras de Apocalipse 14, verso 12, que diz: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que sejamos parte deste grupo, prontos para enfrentar os desafios e, acima de tudo, para receber a promessa da vida eterna. Que Deus nos conceda força e sabedoria nos tempos que virão. E por aqui nós ficamos, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Assim você também estará propagando a mensagem de Deus. Até a próxima e tchau, tchau!